Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, dos versos 1 ao 13. Diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Te peço, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, que o Senhor venha sobre nós nessa noite e fale conosco. Que a tua palavra seja escrita no nosso coração, que nós sejamos alimentados pelas palavras que vêm da tua boca. Então te peço, ó Deus, que não seja eu. Anula-me, ó Deus, supera os meus defeitos, as minhas falhas, e se comunica com a tua igreja, apesar de mim, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Aliança é um conceito muito importante das Escrituras. Nós vamos ver aqui que o resultado da benfeitoria que Mefibosete recebe é resultado de uma aliança. Aliança, embora seja algo muito importante nas Escrituras, ela não é algo exclusivamente bíblico. Nós temos exemplos de alianças modernas. Um exemplo, a aposentadoria, né? A aposentadoria é como se fosse uma aliança nossa com o Estado, né? A gente se compromete a contribuir mensalmente com o valor, numa aliança, confiando de que o Estado um dia vai nos retornar esse investimento. O problema é que
as prestações vão sempre ficando mais longas, né? E a gente já viu que não podemos confiar plenamente no Estado, no caso dessa aliança da nossa aposentadoria. Mas a aposentadoria é um exemplo de aliança entre o Estado e o trabalhador. O trabalhador faz a sua parte, confiando que a outra parte dessa aliança vai cumprir também a sua parte. Então, percebam que um elemento extremamente fundamental para toda e qualquer aliança é a confiança. Nós precisamos confiar quando estabelecemos uma aliança, porque se não há confiança, no caso da aposentadoria, a gente não tem muita opção, né? A gente não pode simplesmente dizer, eu não quero contribuir com o INSS, é compulsório. Mas eu tenho certeza que existe um grande número de trabalhadores hoje que, se lhe fosse dada a opção de não contribuir para o INSS, ele não iria contribuir, porque ele não tem mais confiança nessa aliança. Então, para que uma aliança funcione bem, é preciso que haja confiança, e essa confiança advém do caráter, do testemunho daqueles que estão envolvidos nessa aliança. Uma pessoa que costuma sempre dizer a verdade, que honra todas as suas promessas, as suas palavras, é alguém com quem a gente pode entrar em aliança. Então, Davi tem uma aliança com Jonatas. Vamos voltar um pouquinho, primeiro livro de Samuel, volte um pouquinho aí no capítulo 18. Logo depois que Davi vence Golias, ele é levado à presença de Saul, e no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, a partir do verso 1, nós temos então o relato do primeiro encontro de Davi com Jonatas. Primeiro livro de Samuel 18, a partir do verso 1, depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Só até aí. Então, embora nesse primeiro momento não haja uma clareza de qual é o teor dessa aliança, nós podemos aqui deduzir pela atitude de Jonatas, de que ele já tinha, nesse momento, um reconhecimento de que Deus era com Davi e de que Deus iria conduzir Davi ao reinado. Por quê? Jonatas é filho de Saul, correto? Saul é o rei de Israel. Qual é a expectativa de qualquer monarquia? Quando um rei morre, quem assume? É o filho. Então, era natural que Jonatas tivesse uma expectativa de suceder Saul no reinado de Israel. Mas quando ele conhece Davi, e lembre-se, ele conhece Davi após ter testemunhado Davi vencendo Golias no campo de batalha. Então, quando ele faz essa aliança com Davi, quando ele entrega a sua capa, a sua armadura, inclusive a sua espada, esse movimento, essa atitude, embora o texto não nos diga o teor da aliança, isso já indica que Jonatas reconhecia o chamado, a autoridade de Davi. Era como se ele estivesse abdicando do seu direito de herança, do seu direito de ser o próximo rei. Ele não tinha ideia de como ou quando Davi iria governar, mas ele reconhece a ação de Deus sobre a vida de Davi, e essa atitude de entregar a sua capa, a sua armadura e a sua espada é um reconhecimento do chamado de Davi. Avance um pouco, capítulo 20, ainda no primeiro livro de Samuel. Nos versos 12 a 17.
vou só trazer o contexto para vocês. Aqui Saul já estava naquela inconstância de querer matar Davi. Tinha hora que ele fazia as pazes com Davi, tinha hora que ele estava querendo matar Davi, e estava nesse imbróglio. Então, Jonatas, que tinha firmado essa aliança com Davi, faz um combinado com Davi aqui. Vamos ler aqui a partir do verso 12, capítulo 20, verso 12. Jonatas disse a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei o meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser, se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com meu pai. E se eu, então, ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo amor de sua alma. Só até aqui. Então eles fizeram um combinado, haveria uma festa, a festa da lua nova. Então Saul provavelmente iria dar falta, porque Davi não iria. Davi estava com medo, Davi sabia que Saul estava intentando matar-lhe, então ele não iria para essa festa. Então, qual foi o combinado com Jonatas? Jonatas, olha só, quando ele perceber a minha falta, você vai dizer para ele que eu te pedi para ir para Belém, para a casa da minha família. Se o seu pai aceitar isso de boa, é porque eu estou seguro, eu estou tranquilo. Mas se o seu pai ficar irado por isso, se seu pai demonstrar que ficou insatisfeito, extremamente insatisfeito por isso, então é porque minha vida corre perigo. Então o combinado era Jonatas fazer esse teste, e tinha combinado também um jeito de avisar Davi. O que aconteceu foi que, de fato, quando Jonatas explica para Saul que Davi não estava, porque ele tinha ido visitar a família e ele tinha autorizado isso, Saul fica possesso, fica extremamente irado. Então fica claro que realmente Saul tinha intenção de matar Davi. Jonatas então avisa Davi, e é quando Davi foge e se afasta de Saul. Então, essa aliança foi estabelecida. Aqui temos alguns termos dessa aliança. Jonatas diz: olha, se eu não te avisar, que o Senhor faça comigo o que ele quiser. Então ele estava aqui demonstrando com Davi o compromisso que ele tinha nessa amizade, nessa aliança. E ele falou: eu vou avisar a você se o meu pai quiser fazer algum mal. E ele garante que faria isso e pede a Davi o que em troca? Ele pede algo em troca. Ele pede aqui, no verso 14: e se eu então ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Ou seja, os termos dessa aliança eram que Jonatas iria ajudar Davi, contando que Davi iria ajudar não somente a ele, mas também a sua descendência depois disso. E Jonatas cumpre a sua parte. Avança um pouquinho, capítulo 23, ainda do primeiro livro de Samuel, nós temos de novo um encontro entre Davi e Jonatas. Capítulo 23, do verso 15 a 18. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zife, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. E Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza,
e Jonatas voltou para casa. Então aqui, meus irmãos, nessa renovação da aliança deles, fica claro aquilo que eu disse no primeiro texto, embora não tenha ficado dito lá, aqui Jonatas reconhece expressamente, ele tinha já identificado que Deus iria colocar Davi como rei de Israel. Ele já tinha reconhecido isso lá naquele primeiro encontro e estava seguindo em fidelidade a Davi e também em fidelidade a Deus. Então essa aliança que ele firmou é uma aliança onde ele reconhece que Davi seria o próximo rei de Israel. Então você depois fica como trabalho de casa, né? Você ler aí o desenrolar dessa história, se você não sabe, ou se você sabe, releia e relembre, mas você vai ver que os desdobramentos serão exatamente esses. Davi vai se tornar o rei, ele vai assumir o trono de Israel, só que Saul morre e Jonatas também morre. Então Davi, já com seu reinado consolidado, já tendo estabelecido, né, todo o seu governo, já tendo recebido de Deus, lá no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, feito a aliança com Deus, né? Deus faz uma aliança com Davi, onde ele promete que a sua descendência não se apartaria, que Deus iria estabelecer uma casa para Davi, e que o seu trono permaneceria para sempre, inclusive fazendo promessas messiânicas para Davi. Agora, então, Davi, já com o seu reino estabelecido, ele para, e a gente chega no texto que nós lemos no início, onde ele para e pensa, bom, eu tinha uma aliança com Davi, com Jonatas, eu fiz promessas a Jonatas, Jonatas cumpriu a sua parte, foi fiel até o fim, embora ele tenha falecido, ele para e se lembra, então ele pergunta, será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de quem? Por causa de Jonatas. Então ele vai e recebe a notícia de que existe Mefibosete, ainda um único filho sobrevivente de Jonatas. Volte um pouquinho aí, capítulo 4, de 2 Samuel, verso 4. Veja quem é Mefibosete. Segundo Samuel 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então percebam, quando Jonatas morre, Mefibosete tinha apenas 5 anos. Eu pesquisei e tentei localizar uma cronologia precisa, mas não encontrei. A verdade é que eu não sei dizer aos irmãos se a aliança entre Davi e Jonatas foi feita antes do nascimento, mas muito provavelmente foi feita antes do nascimento de Mefibosete. Quando Jonatas morre, Mefibosete tinha apenas 5 anos. Então, essa aliança entre Davi e Jonatas, muito provavelmente acontece bem antes do nascimento de Mefibosete. E agora, no cumprimento dessa aliança, quando Davi vai colocar em prática e cumprir a promessa que ele faz a Jonatas, também já tinha se passado um tempo tal, que é dito aqui para nós que Mefibosete tinha já um filho pequeno. Então veja que o tempo que passou foi um tempo longo. A aliança que Davi faz com Jonatas é provavelmente anterior ao nascimento de Mefibosete, e o cumprimento, quando Davi vai então exercer e cumprir a promessa que ele faz a Jonatas, acontece num momento em que Mefibosete já tinha inclusive um filho pequeno. Mefibosete, ele foi levado por sua ama, né, porque era tradição, era um costume daqueles que conquistam nações, eliminar a descendência dos reis. Por quê? Para eliminar possíveis vinganças futuras.
Porque se eu tomo uma nação e mato um rei, se eu deixo o filho dele vivo, eu deixo uma referência, eu deixo uma liderança a quem o povo pode seguir, inclusive alguém com o coração motivado a se vingar do fato de eu ter matado o seu pai. Então era comum que a descendência de um rei fosse morta durante uma conquista, durante uma guerra. Então a ama de Mefibosete foge justamente para proteger essa descendência que é Mefibosete. E ele se torna manco, né? Ele tem essa deficiência nos pés, porque na hora de fugir ela cai e deixa ele machucado. Mas então Mefibosete, que está nesse momento sendo alvo de um benefício de Davi, ele está sendo beneficiado por uma aliança na qual ele não fez parte. Numa aliança que não foi feita por ele e que provavelmente foi feita antes mesmo dele nascer. Mas ele estava colhendo, ele estava sendo beneficiado por essa aliança mesmo assim. Davi, ele nem conhecia Mefibosete até aquele momento. Percebam que ele começa o texto perguntando, será que tem alguém ainda? Ele nem sabia da existência de Mefibosete. Ele se lembra da sua aliança com Jonatas e será que tem alguém vivo ainda? E procura saber e informam a ele que existia Mefibosete. Então, ele, até aquele momento, nem sabia da existência de Mefibosete, mas ele se lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E por causa dessa aliança, é que ele manda chamar Mefibosete, para que Mefibosete então passe a se assentar à mesa do rei por todos os dias. Ele vai, convida, manda chamar, e Mefibosete se coloca com o rosto em terra. Está aqui no verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete, está aqui com ponto de exclamação, é como se fosse, eu imagino, vocês sabem o que eu imagino, né? Então eu já falo isso para vocês. Eu imagino Davi com os braços abertos, dizendo, Mefibosete, né? Aquela alegria, aquela felicidade de poder mostrar a graça e a fidelidade que ele tinha com Jonatas. Ele ficou feliz por ainda ter alguém com quem ele pudesse demonstrar a bondade, com quem ele pudesse exercer e colocar em prática as promessas que ele tinha feito a Jonatas. E então ele estende os braços e com os braços abertos diz, Mefibosete, que alegria, que bom que eu posso te fazer algum benefício, que bom que eu posso receber você aqui, e então convida ele para fazer parte da mesa do rei, e ele se assenta na mesa do rei como um dos filhos do rei. Mas qual foi a reação de Mefibosete? Antes disso, no verso 7, Davi, ele tem consciência dessa tradição, né, de se matar os descendentes, e ele diz, olha, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai, vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Porque a verdade é que Mefibosete deveria estar assustado. Mefibosete, ao chegar lá, pensava, escapei naquela época, agora eu vou morrer, porque ele vai querer eliminar a descendência de Saul. Mas ele, então, Davi estende os braços, se alegra com a sua presença e diz, não tenha medo, por causa da aliança que eu fiz com Jonatas, por causa de Jonatas, eu não somente vou deixar você vivo, como eu vou devolver a você todos os bens, vou restituir a você todos os bens de Jonatas, e você vai se assentar à mesa comigo todos os dias. Então Mefibosete, no verso 8, então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este seu servo, para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Mefibosete, como diz o texto, era alguém que tinha deficiência nos dois pés. Mefibosete, ele não entende, porque, como eu disse, ele não participou da aliança, provavelmente, ele não tomou conhecimento dessa aliança, desse relacionamento com Davi em detalhes, e de repente o rei manda chamá-lo, e quando ele chega lá, ele imagina que vai ser morto, e ao contrário de ser morto, ele recebe do rei a notícia
de que ele vai receber todas as terras de Saul, que não deveria ser pouca coisa, não deveria ser poucos bens, não deveriam ser poucas terras. Ele recebe isso. Davi ordena que Ziba e sua família, os seus servos, sirvam a Mefibosete. Então Mefibosete, inclusive, se torna um senhor de terras e vai receber os benefícios de ser um senhor de terras, mas ele permanece lá em Jerusalém comendo na mesa do rei como um dos filhos do rei. Ele para e pensa, não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. E quando ele usa aqui a expressão cão morto, ele está aqui fazendo um reconhecimento de alguém que não tem nenhum mérito anterior, ou seja, eu não fiz nada para merecer isso, e mesmo que eu não tenha feito nada para merecer isso, hoje, daqui para frente, eu também não tenho como fazer absolutamente nada para compensar isso. Ele não tinha feito nada anteriormente, e o seu estado, ele não poderia acrescentar, ele não teria nenhuma utilidade prática para Davi. Então ele entendia que estava recebendo aquele benefício do rei sem nenhum propósito, porque ele não havia feito nada e não poderia fazer nada. Ele não acrescentaria em nada no reino, no reinado, no governo de Davi, mas ainda assim estava recebendo toda essa benesse. O ato de Davi aqui foi uma demonstração de fidelidade à aliança que ele estabeleceu com Jonatas. Não tem nada a ver com Mefibosete. Não tem absolutamente nada a ver com o que ele tenha feito, com o que ele tenha deixado de fazer. Não tem absolutamente nada com aquilo que ele poderia fazer ou poderia acrescentar. O que está acontecendo aqui, o que Davi está exercendo, é a graça de uma aliança que ele havia estabelecido no passado com Jonatas. Mefibosete estava sendo agraciado por uma aliança que foi feita por outros, na qual ele não participou, na qual ele não contribuiu. E eu acho que até aqui vocês já estão percebendo onde eu quero chegar. Nós estamos aqui também reunidos hoje, ao redor da mesa do rei. A mesa do rei está colocada. Nós fomos convidados para a mesa do rei, para sentarmos à mesa do rei como seus filhos. Mas nós chegamos até aqui da mesma forma que Mefibosete. Qual é o nosso mérito para estarmos assentados à mesa do rei? O que nós fizemos para nos assentar à mesa do rei? O que nós podemos fazer para acrescentar algo à vida do rei, acrescentar algo ao governo do rei? Nada, meus irmãos. Eu e você estamos aqui nessa noite, assentados ao redor da mesa do rei, sem nenhum mérito, sem nenhuma possibilidade de acrescentar algo, nem utilidade nós temos, porque Deus pode fazer qualquer coisa sem nós, e até melhor do que conosco. Quando Ele escolhe fazer algo por meio de nós, é porque Ele quer, porque temos certeza que Ele faria muito melhor sem nós. Então, nós estamos aqui da mesma forma que Mefibosete. Deus trata com a humanidade desde a criação, estabelecendo alianças com o ser humano. Ele lá no Éden já estabeleceu uma aliança com Adão e Eva e disse, olha, comei de todo o fruto dessa terra, dominai sobre ela. Ele deu toda a terra para Adão e Eva, deu todas as árvores como alimento, deu a ele domínio sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais, deu a ele tudo. Só tinha uma condição nessa aliança, qual era? Não comer do fruto da árvore do bem e do mal. O que Adão e Eva fizeram? Foram lá e comeram. Então, quando a gente olha ao longo da história bíblica, Deus estabeleceu várias alianças com a humanidade. Algumas alianças eram incondicionais, algumas alianças eram condicionais. Mas o que a gente vai ver ao longo da história bíblica é que em toda aliança que havia uma condição, toda aliança que dependia do ser humano fazer algo,
o que o ser humano fazia? Fracassava cabalmente. Todas as vezes que o ser humano tinha algo para fazer, ele não fazia. Ou tinha algo que ele não podia fazer, ele ia e fazia. Então, as alianças de Deus, as alianças que foram condicionadas, elas não prosperaram, porque o homem fracassou em todas elas. Então, Deus promete uma nova aliança. Deus faz uma promessa em Jeremias, não abra Jeremias, mas lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, ele faz uma promessa de uma nova aliança. Mas nós não vamos abrir lá em Jeremias, vamos abrir em Hebreus, porque tem a citação completa dessa passagem de Jeremias, mas eu queria que nós observássemos o contexto de Hebreus. Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8, vamos ler a partir do verso 6 até o verso 12. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vejam, essa nova aliança, essa aliança onde Deus está dizendo que é diferente da aliança que ele tinha feito com o povo quando saiu do Egito, e aqui está falando da aliança mosaica, quando ele diz que essa aliança vai ser diferente, por quê? Porque eles não continuaram com a aliança, eles fracassaram em cumprir a sua parte da aliança. Então Deus vai estabelecer agora uma aliança que não é baseada no nosso desempenho, que não é baseada na nossa fidelidade, ou na nossa efetividade, ou na nossa utilidade. É uma aliança que tem um outro garantidor. Volte aí, capítulo 7 de Hebreus, verso 22, nesse texto que nós lemos em Hebreus 8, diz que Jesus é o mediador dessa nova aliança, mas aqui no verso 22 do capítulo 7, diz: por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Todo mundo aqui sabe o que é um fiador? A maioria de nós não quer ser um fiador, né? Alguns não podem, alguns não querem, alguns precisam e não conseguem. Por que o fiador ele é? O fiador é aquele que vai pagar a dívida caso a pessoa não consiga pagar. Então, se você vai ser o meu fiador, se eu não pagar a minha dívida, quem vai pagar? É você. No caso de Jesus, nessa aliança que foi estabelecida, na nova aliança, ele é o fiador que já entra sabendo que vai pagar. Porque ele já entra sabendo que eu e você não temos condições de pagar. Então, a nova aliança que é estabelecida no sangue de Cristo é uma aliança estabelecida por meio de um fiador. Jesus é o mediador e é o garantidor dessa nova aliança. Não é uma aliança
onde nós precisamos obedecer para garantir o seu resultado. O resultado dessa nova aliança já foi garantido por Cristo. Ele cumpriu toda a nossa parte. Ele fez tudo aquilo que eu e você deveríamos fazer. Então, é uma aliança que foi estabelecida entre nós e o Pai, ou principalmente entre o Pai e nós, porque veio dele, mas é algo que tem um fiador que já pagou a nossa parte. Então, a nova aliança é um trabalho feito por Deus, realizado completamente por Ele. Volte um pouquinho à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versos 18 e 19. Falando da nossa salvação, falando do nosso perdão e do nosso relacionamento com Deus, Paulo vai dizer aqui, 18 e 19: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então vejam, meus irmãos, o trabalho da nossa reconciliação, o trabalho do perdão dos nossos pecados, o trabalho da nova aliança é um trabalho realizado por Deus em Cristo. Não tem a minha e a sua participação aí. Não tem mérito meu ou seu aí. Eu e você estamos nessa aliança com Deus da mesma forma que Mefibosete. Foi uma aliança feita antes do nosso nascimento. Foi uma aliança onde nós não participamos e só tomamos conhecimento depois. Um dia, quando Cristo nos chama, quando Deus nos chama, aí nós tomamos conhecimento dessa aliança. Aí nós tomamos conhecimento de todos os benefícios que nos foram garantidos por meio dessa aliança. Nós estamos aqui nessa noite convidados pelo rei, da mesma forma que Mefibosete foi convidado pelo rei. Nós estamos aqui nessa noite para receber os benefícios da mesa do rei, com os mesmos méritos de Mefibosete, ou seja, nenhum. Mefibosete poderia ter dito não. Poderia, não poderia? Mefibosete, diante de Davi, poderia ter dito, muito legal, muito maneiro, muito bom, mas eu vou voltar lá para Lodebar e vou continuar vivendo a minha vidinha. Poderia, mas não fez. Da mesma forma, você pode estar aqui nessa noite, talvez não tenha ainda aceitado de fato o convite do rei. Talvez você esteja agora sabendo dessa aliança. Talvez você esteja agora como Mefibosete, entrou aqui e falou, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E tem um cara lá em cima da plataforma me dizendo que existe uma aliança que foi feita por mim. Antes do seu nascimento, antes do meu nascimento, Deus Pai e Deus Filho entraram numa aliança para garantir o perdão dos nossos pecados, para garantir a nossa comunhão com eles, para garantir a vida eterna com eles. É algo dado por Ele, é algo completamente concedido graciosamente por Ele. E a mesa está posta, a mesa está aqui. O rei está chamando, está convidando. E você pode aceitar ou não. Você pode
dizer para o rei: obrigado, muito obrigado. Não mereço, sou como um cão morto. Você pode perguntar ao rei: o que você quer com um cão morto como eu? Mas Mefibosete sentou-se à mesa com o rei e foi morar em Jerusalém e viveu com ele. O fato de nós sabermos que não temos nenhum mérito não nos impede de desfrutar daquilo que ele conquistou para nós. Mas você também pode recusar. Mas eu espero nessa noite que se você entrou aqui como Mefibosete, que você não recuse. E se você entrou aqui nessa noite e já é alguém que está na mesa do rei, que você se lembre de que todos nós somos Mefibosetes. Que não importa o tempo que nós tenhamos aqui nessa igreja, não importa o quanto a gente tenha trabalhado ou feito, nós somos Mefibosetes. Não existe nenhum mérito, nem meu nem seu, que nos garanta a participação na mesa. Nós participamos da mesa do rei por pura graça, porque ele fez uma aliança. E graças à sua misericórdia, essa aliança não pode ser quebrada por nós, porque o fiador já pagou. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por essa salvação maravilhosa. Obrigado, Deus, por não deixar na minha mão nenhum milímetro, não deixar na minha mão nenhuma cláusula, nenhum rabisco, nenhum ponto, nada que fosse necessário para que essa aliança se cumprisse sobre mim, para que os benefícios dessa aliança me alcançassem. Porque se assim fosse, Deus, se houvesse alguma parte que eu deveria cumprir, com certeza eu falharia. A história bíblica mostra isso. Foi necessário que Jesus viesse como nosso fiador, como aquele que faz aquilo que nós não poderíamos fazer, como aquilo que cumpre aquilo que nós não poderíamos cumprir, para que nós estivéssemos ao redor da mesa nessa noite. Estamos na mesa, estamos em comunhão contigo, Senhor, porque o Senhor garantiu isso. Deus, a vida de santidade que nós buscamos, e nós buscamos uma vida de santidade, Senhor, não é para alcançar de Ti nenhum favor. Quando buscamos obedecer os Teus mandamentos, quando buscamos ser santos e fazer a Tua vontade, não é para alcançarmos algo, porque nós sabemos que somos como Mefibosete. Quando buscamos Te obedecer, quando buscamos santidade, quando buscamos uma vida de acordo com a Tua palavra, é em gratidão, é reconhecendo aquilo que o Senhor já fez por nós, é respondendo em amor, esse amor que nos alcançou, e queremos nos comportar na mesa do Rei como seus filhos, sendo parecidos contigo, tendo valores, tendo reações, tendo pensamentos, tendo sonhos que estão de acordo com o Senhor, com a sua natureza, com a sua justiça, com a sua santidade, com a sua bondade. É assim que queremos estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tornar isso possível. Obrigado por fazer essa aliança que é perfeita e que tem um fiador que já pagou todas as nossas dívidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.